E nesse Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 27, é uma sequência de ensinamentos duros, não são fáceis não, porque eles contrariam muitas vezes a lógica que nós aprendemos desde criança. Escuta isso para você ver. Ora, a vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Falai bem dos que falam mal de vós e orai por aqueles que vos caluniam. Vê se isso é natural para nós. Quando uma pessoa fala mal de nós, qual é a nossa primeira reação? É retrucar. É devolver a ela com a mesma moeda. Porque a gente tem aquela ilusória sensação de que nós estamos corrigindo o que o outro fez. Mas Jesus disse que não. Jesus diz que toda vez que uma pessoa falar mal de nós, nós deveremos devolver com uma palavra bendita. Aí você pode parar e pensar: mas isso é um prejuízo que eu não quero tomar não, isso é ser bobo. Não. Quando a gente experimenta neutralizar o poder da palavra, da maldade que o outro joga sobre nós, é como se nós corrigíssemos um pouco aquele prejuízo que ele nos causou. Falar bem de quem fala mal de nós. Você neutraliza o inimigo, porque toda vez que você devolve uma palavra maldosa àquele que falou mal de você, você alimenta o sistema do ódio. Quando você quebra o poder do ódio que aquela palavra provoca em você, você causa um bem enorme ao seu coração. E aos poucos a gente vai desconcertando os nossos inimigos, porque tudo o que eles querem é que a gente retruque com a mesma intensidade. Porque aquele que faz a opção pelo ódio, pela palavra mentirosa, pela calúnia, ele não espera outra coisa senão ter a oportunidade de devolver uma pior ainda do que aquela primeira que ele deu. E ele só pode devolver à medida em que ele encontra um espaço dentro de nós para depositar a sua semente de ódio. Gente, na nossa vida nós temos que ter o tempo todo o controle do nosso ódio. Aprendi isso, nunca mais vou me esquecer. Toda vez que nós odiamos, nós ficamos burros. Nós dizemos o que a gente não acredita, nós falamos bobagens. A raiva nos emburrece. Por isso que nós precisamos trazer a raiva amarrada. Ela tem que ser... A raiva é um cachorro bravo, então por isso traga na coleira. Não permita que ela coloque você na coleira. É muito triste você conviver com uma pessoa que já está sob a coleira da raiva. Quem manda nela é a raiva. Ela está o tempo todo irritada. Ela está o tempo todo dizendo imbecilidades. Ela está o tempo todo emburrecida. Ela está o tempo todo tratando mal as pessoas. Não, é o contrário. Eu tenho que dominar a minha raiva. Claro, em alguns momentos eu não consigo, mas eu não posso ficar o tempo todo perdendo essa batalha. O coração cristão não deveria desperdiçar tempo com ódio, com rancores, com mágoas, porque isso nos adoece. E a proposta de Jesus é que nós tenhamos muita saúde. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. É fantástico a gente pensar a dimensão da saúde mental. Sabe, você ter uma mente saudável, eu ter uma mente saudável. E o que adoece a nossa mente? São os pensamentos negativos, são os ódios que nós alimentamos, os rancores, aquele eterno prejuízo que nós ficamos mastigando, igual o gado no curral, no pasto, que fica ruminando o alimento. Pelo amor de Deus, a gente deveria ruminar só o que é bom. Por que a gente não rumina o que é bom? Por que a gente não rumina essa palavra que coloca coisas boas na nossa mente, e ao invés disso a gente fica ruminando a palavra ruim que a gente escutou ao longo do dia? Você mesmo. Quantas vezes você foi deitar e não conseguiu parar de ruminar aquela palavra infeliz que alguém lhe disse no seu ambiente de trabalho? Pode ser que esteja acontecendo hoje. Você esteja extremamente chateado
com uma palavra maldosa que você ouviu, ou com uma coisa ruim que você ficou sabendo que alguém fez contra você. Você leva isso para a cama e não consegue nem dormir direito porque fica ruminando isso. Aquela palavra maldita vai e volta, e não sai, provocando uma doença mental em nós, porque toda vez que nós estamos preocupados, que a gente não consegue dormir, porque o ódio está nos habitando, nós estamos adoecendo a nossa mente. Todos nós temos essas fragilidades, todos nós temos essas dificuldades, mas não significa que elas vão mandar em nós a vida inteira. Nós podemos trazê-las hoje para o nosso controle e assim resolver essa contradição. Porque quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, não é para a gente viver derrotado, não. Se você descobre que existe uma fragilidade na parede da sua casa, você não vai abandonar a sua casa, mas você vai fortalecer aquele lugar que está frágil. Você vai diminuir o poder daquela fragilidade. Você vai restabelecer a segurança. A nossa fragilidade serve para apontar isso, o cuidado que nós precisamos ter com a vida. Quando a gente assume essa regra de ouro na nossa vida, quando a gente descobre que vale a pena a gente não revidar o mal com o mal, que vale a pena a gente não devolver a palavra cruel que machuca, que vale a pena a gente engolir em seco um pouquinho, fazer uma respiração mais profunda e passar por cima daquela agressão sem devolver com a mesma intensidade. Com a mesma intensidade não é de jeito nenhum, né? Se não fala com a mesma intensidade, dá a impressão que com uma intensidade menor pode. Não. O silêncio é uma forma muito sábia de responder uma agressão. E o mais bonito é não permitir que aquela agressão venha encontrar espaço dentro do seu coração para crescer. Porque quando a gente cria essa imunidade aqui, quando a gente apreende o resultado desse estatuto, a gente começa a pensar 2, 3, 4 vezes antes de acomodar o ódio dentro da gente. O ódio que o outro nos lançou pelo instrumento da palavra, pelo instrumento do olhar, pelo instrumento do gesto. O ódio do outro nos alcança de diversas formas, mas cabe a nós bloquear a entrada desse ódio. Por quê? Porque nós somos cristãos. A psicologia nos ensina que na mesma fonte que nasce o amor, nasce também o ódio. E que não é nenhum problema nós reconhecermos que às vezes nós odiamos as pessoas que nós amamos. É uma ingenuidade, né? Às vezes a gente acredita, eu só amo você. Mentira. Às vezes a gente tem vontade de jogar o outro na cisterna e tampar. Não é assim? Só que aí você põe uma coleira nesse sentimento, não é assim que funciona? Você imaginou se você for fazer tudo que você tem vontade? Eu tinha vontade de mandar prender gente chata, ficar lá uns 3 dias na cadeia. Eu acho que ia ser preso também de vez em quando. A pessoa está dando muito problema, você uma ordem de prisão para ela. Aí por que eu estou preso? Porque você é chata. Pronto, 3 reclamações, a pessoa vai presa. Agora, você já parou para prestar atenção em como você trata aqueles que não te amam? Como você interpreta do ponto de vista cristão a responsabilidade de estabelecer com essa pessoa uma relação respeitável, de amizade? Amizade não no sentido de ficar convivendo, não, viu? É de ser amistoso. Porque para nós cristãos, nós não temos o direito de tratar o outro com a mesma moeda. A regra de Italião não serve para nós, dente por dente, olho por olho. Essa não serve para nós. Nós estamos debaixo deste estatuto. Sem medo de errar, às vezes é na tentativa de acertar que nós cometemos grandes enganos. É por isso que a gente precisa ter muita consciência, uma consciência iluminada pela fé, pela religião, pela prática religiosa, e para isso, né, a gente vive a religião para isso, não é para ser um peso, é para a gente ter instrumentais que venham nos ajudar a pensar as nossas ações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, porque isso é conversão de verdade. A gente dar a Deus a permissão
de iluminar a nossa vida, para que a gente possa, a partir de uma consciência iluminada, a gente fazer as melhorias que nós tanto merecemos. Vamos entrar na lógica do merecimento, né? Você merece ser melhor, você merece ser modificado para melhor. Esta é uma postura cristã. Agora, se você quiser viver o desafio de ser um cristão nos dias de hoje, você terá que aprender a fazer essa faxina da mente, a faxina do coração. Terá de aprender a dar passos na direção daquele que te ofende. Terá que oferecer a ele uma palavra muito diferente daquela que ele costuma lhe oferecer. Terá que ter a mansidão no coração, porque só os mansos, Jesus já dizia numa outra ocasião, alcançarão o reino. E eu faço questão de colocar esse trecho do Evangelho de Lucas, por ser ele um estatuto bastante difícil de ser compreendido. Porque pode parecer um prejuízo, pode parecer que nós estejamos abrindo mão do bom senso, pode ser que a gente esteja ficando bobo ao fazer isso, mas não. Na verdade, esse avesso, ele nos proporciona uma maturidade espiritual, uma maturidade afetiva, que vai nos beneficiar demais depois que ela for alcançada. Porque você vai esperar menos do outro. As nossas decepções, elas acontecem, não é porque o outro nos ofereceu muito pouco, é porque nós esperamos muito dele. Os nossos erros estão aí, muitas vezes estão aí. O outro ofereceu aquilo que ele podia, mas nós esperávamos tanto, projetamos tanto, imaginamos tanto o outro, que quando ele foi ele de verdade, não nos bastou. Por isso, minha gente, que eu acredito que a verdadeira fé, essa que tantas vezes nós expressamos nos livros, nas catequeses, nas doutrinas, essa fé, ela precisa atingir o nosso coração, precisa atingir a nossa mente, senão fica uma reprodução de discursos que não nos alimentam mais, de convicções que não chegaram à raiz do nosso comportamento, que não atingiram a estrutura da nossa vida. A gente se diz irmão do outro, mas mete o pau toda vez que tem a oportunidade. A gente é todo bonitinho no nosso discurso que a gente faz para os outros, mas lá, na nossa intimidade, nós somos as pessoas mais difíceis de conviver. Parecemos bonitinhos, fazemos todos os dias uma exortação à caridade, ao amor fraterno, à paz mundial, mas lá dentro da nossa casa, somos insuportáveis aos nossos irmãos, somos insuportáveis àqueles que convivem conosco. E a pior hipocrisia não é a que o outro nos mostra, é aquela que nós sabemos na intimidade do nosso coração, que nós praticamos. A hipocrisia que de fato nos envergonha, não é a que o outro sabe de nós, não. É a que nós sabemos de nós mesmos. Quando eu não sou capaz de amar os que estão ao meu lado, quando eu não sou capaz de respeitar os que estão ao meu lado, quando eu sinto que meu amor é teórico, não amo ninguém e fico fazendo discurso para o outro, que devemos nos amar, que devemos nos respeitar. Esse é o desafio da vida religiosa, por exemplo. É o desafio da vida dos consagrados. Quantos consagrados agora de comunidades leigas me assistem e sabem muito bem o que eu estou falando, porque sente na carne essa história da gente se dizer irmãos, mas na prática a gente viver como se fôssemos inimigos, com inveja, com disputa o tempo todo, um puxando o tapete do outro, fazendo de tudo para dar errado o projeto do outro. Os sentimentos mais mesquinhos, e todos eles acobertados pelo pseudo manto da santidade. Os sentimentos mais mesquinhos eu encontrei em pseudo santidades. Experimento em mim, experimento no outro, e isso vai gerando em mim, minha gente, um desconforto existencial, e eu deixo de buscar a pedra todos os dias.
É por isso, por mais pecaminosa que seja a estrutura onde nós estamos, o desafio é pessoal. Porque o que é a palavra que calunia, que é maldosa, que é mentirosa? É uma semente de ódio. Se eu digo uma palavra maldita em relação a você, se eu semeio o seu coração com uma palavra pesada, doída, e você permite que essa palavra fique dentro de você, devolvendo-me da mesma forma, você está regando o ódio que eu joguei em você. Jesus continua: se alguém te bater numa face, oferece também a outra. E se alguém tomar o teu manto, deixa levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças de volta. Assim como desejais que os outros vos tratem, tratai-os do mesmo modo. Essa frase corrigiria o mundo. Você já imaginou se nós levássemos a sério esse conselho de Jesus, que a gente só deveria fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse? A gente iniciaria a corrente do bem. A gente iniciaria um movimento contrário ao ódio. Nós iríamos fazer de tudo para que as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos gestos pudessem transformar aquele que está ao nosso lado. Sabe, minha gente, cada vez mais eu me aproximo do Evangelho com essa convicção. É uma oportunidade feliz que nós temos de quebrar as cadeias que nos cercam. O Evangelho vai criando liberdade interior. O que nós aprendemos na antropologia teológica, que Deus faz a todos nós livres, como um dom. Da mesma maneira como eu posso falar que a semente condensa todas as possibilidades da árvore. Então a semente tem o dom de ser árvore. A semente tem o dom de ser árvore. Ela não precisou fazer nada para receber aquele dom. Todas as possibilidades da árvore estão condensadas na semente. Mas ela terá que passar pelo processo da tarefa. Isto é, vai ter que cair num solo propício, vai ter que receber a chuva, vai ter que permitir morrer para nascer árvore. Essa é a tarefa da semente. E que nós muitas vezes ajudamos a cuidar. Se você quiser uma árvore na sua casa, você planta desde pequenininha e você vai trabalhando aquela semente que foi plantada para que ela venha a ser a árvore que ela pode ser. Ninguém é por acaso. A gente vai sendo construído como pessoas aos poucos, como se nós fôssemos um grande mosaico cujas pequenas peças foram colocadas em fases diferentes da nossa vida, por pessoas diferentes, de maneira que fica até difícil dizer, né? Quem sou eu? Eu não tenho como dizer quem sou eu sem me recordar de todas as experiências que eu vivi. Claro, muitas são inconscientes, estão escondidas dentro de mim, eu não tenho acesso a elas, mas elas são atuantes. A psicologia nos ensina que o inconsciente, embora não seja acessível a mim, eu tenho realidades inconscientes que foram registradas dentro de mim, na minha cabeça, no meu cérebro, nas minhas emoções, que eu não tenho como acessar. Mas de vez em quando eu identifico alguma coisa do meu comportamento que eu desconheço a causa e que está lá no meu inconsciente, mandando os recados, né? O inconsciente manda os seus recados. Alguém um dia ajudou na construção do nosso inconsciente, de maneira que muitos medos de hoje a gente precisa compreendê-los à luz do passado. É por isso que a terapia, a boa terapia, é aquela que nos faz acessar as realidades inconscientes, e vamos jogando luz sobre esse inconsciente e vamos consertando aquilo no dia de hoje, aquilo que estava estragado lá no passado. É assim que a gente se torna gente, com erros e acertos.